todos. Obrigada. Olá, eu só vou aqui enquanto as pessoas entram, só vou apresentar algumas pessoas importantes. Doutora Mônica da Fonte, acionista Boa do noite. da Fonte. Oi, Mônica. Quanto tempo, Mônica? Marcelo, prazer. Beatriz, prazer também revê-la. Tive a oportunidade de visitá-la em Porto Alegre. Muito bom estar com você aqui, ouvir você novamente. Prazer ter você aqui conosco. Obrigada. Vou apresentar aqui a Renata Moura, que é do Conselho do Grupo Moura, que está aqui representando hoje nesse painel por Moacir. Prazer estar com você aqui, viu, Renata? Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Prazer estar com todos aqui, estamos entre amigos. Prazer. A apresentar aqui para quem não conhece, mas acho que a Marisa conhece, Marisa Hardman, que agradecer aqui a Marisa, que me ajudou aí a fazer algumas pontes, principalmente com a Beatriz, que eu não conhecia. Marisa é expert aí, né, Marisa? Na área de grupo aqui, viu, Marcelo? Onde eu tenho aqui Helena Rocha, sócia da Price, que está apoiando esse evento, e Marisa, que são as minhas mentoras desse grupo. Então, são 12 a 15 empresárias que já estão aí na terceira, quarta geração, onde a gente apenas discute governança. Então, um prazer estar com vocês aqui. Eu estou vendo aqui as pessoas, Catarina Machado. Oi, Catarina, como vai você? Prazer, Marisa, Catarina, conheço muito bem. Pessoal, tudo ótimo. Apresentar aqui a Paulinha, do Grupo Cornélio Brenan, Maria Carolina Valente, do Colégio Cognitivo, Solange Duarte, da APL, Sueli Mendonça, do Grupo JCPM, que está aqui, deixa eu ver. GPM, Maria Eduarda, não, quem que é GPM que está aqui? Sou eu, Roberta, Elisa. Eu estou dirigindo. Ah, Elisa. GPM é Gestão de Pessoas Moura. Oi, Elisa, como vai? Tudo bom, Marcelo? Tudo Moacir, bem. tudo bom? Pessoal, boa noite. Oi, Elisa, tudo bom? Boa noite. Elisa aqui é conselheira do Lead Mulher, né, diretora-geral da rede de baterias Moura, representando aqui junto com o Renato Grupo Moura e o Moacir. Apresentar aqui Michele Pessoa, que é sócia-diretora da NG Consult. E aí as pessoas vão entrando paulatinamente, eu não vou atrasar, que eu cumpro horário, e as pessoas vão entrando ao longo da nossa conversa. Então, queria dar uma boa noite a todos. Esse é o nosso quarto encontro dentro da jornada do ESG, e para mim é uma honra estar com esse grupo aqui de painelistas tão bacanas para discutir esse tema que eu considero tão importante. Eu falo que, antes de tudo, precisamos ser empresárias cidadãs, né? Eu acho que essa discussão agora, que juntou essas letrinhas, o E, o S, o G, ela é extremamente oportuna para que a gente possa exercitar essa responsabilidade ambiental, social e com transparência através da governança durante todo esse processo. Então, queria agradecer primeiramente a Beatriz Peter, né, de estar aqui conosco. A Bea, ela é membro da família Gerdau, né, e Romperter, é consultora associada da Cambridge Family Enterprise Group, Brasil, e membro do Comitê de Empresas de Controle Familiar do IBGC. Então, Bea, se você puder fazer sua saudação e complementar a sua apresentação, seja bem-vinda. E me corrija esse sobrenome que eu travei. Bom, obrigada. É um prazer estar com todas vocês aqui, lideranças femininas. Um orgulho a gente poder estar compartilhando um pouco da experiência e conversando um pouco. Eu sou, então, quinta geração da família Gerdau e Romperter, né? Uma família empresária, controladora da Gerdau, que é uma empresa de aço, fabrica aço, estamos em diversos países aí.
A minha trajetória, só para compartilhar um pouco, talvez um pouco atípica, assim, eu me formei inicialmente em arquitetura, acabei deixando, trabalhei por uns 10 anos nessa área e acabei deixando a arquitetura por me envolver na governança da família Gerdau e Johann Peter. Nós estruturamos lá por 2003, 2005, com o apoio do John Davis, a gente estruturou um Family Enterprise, onde eu me envolvi fortemente e a partir dali acabei me dedicando muito para a governança familiar, me especializando no tema, e logo depois no Instituto Gerdau, então também fui uma das idealizadoras junto com meu pai, que é muito atuante na área social, né, o empresário Jorge Gerdau, e com meu tio e executivos ali fizemos, então tive 10 anos como vice-presidente do Instituto Gerdau, foi uma experiência maravilhosa nessa área social. E depois, quando nós decidimos, então, separar essa joint venture entre família e empresa da área social, o Instituto Gerdau ficou dentro da empresa e a gente trouxe a área de atuação social da família para dentro da nossa governança familiar. E aí eu acabei ficando nessa área, né, de governança, aí me mudei para São Paulo, aqui entrei no IBGC, então, me envolvendo mais ainda com governança familiar, e acabei aceitando um convite para ser consultora associada da Cambridge Family Enterprise, que é a empresa de consultoria fundada pelo John Davis. Eu já tinha uma longa afinidade aí de muitos anos com ele e com a Cambridge, e então acabei indo para um rumo aí profissional até nessa área, tanto de governança familiar quanto de investimento social, né? E agora estou me dedicando a desenvolver a estruturação dessa área de investimento social dentro da Cambridge. Então, só para me conhecerem um pouco assim da minha trajetória e com muito envolvimento, né? O acompanhamento todo da história da minha família, de governança, que por muitos anos aí foi um case de governança familiar, né? Então, esta é uma breve, sucinta descrição da minha trajetória. Obrigada, Bea, por sua apresentação. Queria apresentar o outro panelista, que já é nosso conhecido, né, Marcelo? Marcelo praticamente é Marcelo Silva do LID também. Eu vou acrescentar o currículo. Então, o currículo do Marcelo, para quem não conhece, foi CEO do Bom Preço, foi CEO das Casas Pernambucanas, foi CEO do Magazine Luiza, atua atualmente como presidente do IDV e também como conselheiro, como vice-presidente do Conselho da Magazine Luiza, presidente do Conselho do Grupo Raimundo da Fonte, conselheiro do Grupo Silvio Santos, Movida Rente a Car, Grupo Avenida e Raia Drogazil. Então, Marcelo, um prazer estar aqui com você hoje. Muito boa noite a todas. Muito boa noite a todas e todos que estão aqui. É sempre um prazer muito grande estar com vocês do LID, né, como de vez anterior, compartilhar com vocês de um assunto tão importante como o ASG. Eu sei que o nome vem do ISG, mas eu prefiro a ASG mais brasileiro, né? E compartilhar com vocês as experiências já vividas e que eu tenho certeza que nós vamos viver muito mais, porque o planeta e as empresas estão precisando. E é absolutamente necessário, e a gente, cada dia que passa com uma pandemia e outras mazelas que nos acolhem, a gente precisa investir cada vez mais nesse assunto. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito contente em poder participar desse painel com vocês. Então, vamos em frente. Obrigada, Marcelo. Apresentar e também agradecer aqui a participação de Moacir Freitas, que é diretor de Pessoas e Organização no Grupo Moura. E já tem aí uma carreira trilhada há bastante tempo no Moura, né, Moacir? Passando por diversas áreas. Então, acho que ninguém melhor que você para estar tocando esse projeto aí no Grupo Moura. Boa noite, obrigado, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês, a gente poder conversar um pouco sobre esses temas tão importantes e relevantes para os nossos negócios, né? E a gente poder bater esse papo aqui em conjunto. Uma boa noite a todos.
Obrigada. Eu sempre faço questão, viu, assim, nessa nossa jornada, trazer sempre uma empresa local para a gente contextualizar e incentivar nesse nosso próprio networking com essas empresas com referência local. Saber que a gente tem gente aqui com quem a gente possa trocar para começar a trilhar esse caminho. Então, obrigada, Moacir, por estar aqui representando o Grupo Moura. E agradecer mais uma vez, pela 4ª vez, né, Maurício Colambari, sócio da PwC, líder da área de sustentabilidade e responsável por projetos referentes com temas ambientais, sociais e de governança. Então, Maurício, a Price tem nos apoiado, esse era um tema que eu não dominava, e eu falando com a Helena, eu falei, quem da Price poderia me ajudar, ser o debatedor, a trilhar aí esse caminho junto comigo, e Maurício se prontificou a isso, sou muito grata. Maurício, obrigada. Olá, boa noite. Eu que tenho que agradecer, Roberta, tem sido uma experiência muito enriquecedora para mim também. Eu imaginei que eu poderia compartilhar um pouco do conhecimento nessa área, mas a verdade é que eu tenho aprendido não só com os panelistas de primeira qualidade que você tem trazido, mas com todo o grupo, que é super bacana, participativo e muito construtivo. Então, acho que aqui vai ser um prazer explorar essa questão de governança, e no aspecto de ESG, a governança tem 2 lados. Um é a governança tradicional, né, da forma como nós conhecemos, como as empresas se estruturam de forma organizacional, e o outro tema é o papel da governança como grande patrocinador dos aspectos das políticas, estratégias ambientais e sociais. Então, a ideia aqui é explorar com os nossos panelistas esses 2 aspectos e como eles têm vivenciado isso no dia a dia das respectivas atividades. Roberta, posso já iniciar a rodada de pergunta? Mais alguma? Não, pode começar, Maurício. Então tá bom. Maurício, excelente. se eu posso fazer ainda um parênteses que eu esqueci de comentar, porque já que estamos entre mulheres aqui, acho que muitas pensam em eventualmente ter papéis em conselhos ou outros papéis, né? Eu esqueci de comentar que eu estou também nos conselhos da Fundação Roberto Marinho, da Fundação lá em Porto Alegre, que nós fomos até um dos grandes apoiadores, a minha família, Fundação Iberê Camargo, né, que é um museu, um espaço como um museu, na Arca, aqui em São Paulo, no Todos pela Educação, então que são organizações do terceiro setor e que eu acho sempre que as mulheres têm uma enorme possibilidade de contribuir aí com o seu papel, só para fazer um parêntese que acho que faz parte das mulheres estarem presentes nos conselhos também do terceiro setor. Desculpa o adendo aí. Imagina, Beatriz, super pertinente e, de fato, a mulher, de forma geral, tem atuado tanto nos campos de sustentabilidade social com grande destaque. Na PwC, na verdade, eu tenho uma equipe só de mulheres, então eu tenho que até me adaptar, né, à forma de trabalho delas, mas é uma área que a mulher realmente faz toda a diferença. E, na verdade, eu já ia começar até te perguntando mesmo, Beatriz, você vai ser vamos dizer, a primeira pessoa que eu iria perguntar. Então, o que eu queria saber, você tem uma jornada importante na área de governança, e agora esquecendo um pouco, né, vamos dizer assim, a Gerdau, que de fato é uma empresa com um porte que todos nós conhecemos, mas o que eu queria te ouvir em relação ao trabalho que você tem feito, o contato que você tem tido com outras empresas, você nota que esses aspectos de ESG, e especificamente na governança, é um conceito que já está disseminado de uma maneira mais geral, ou é algo que fica restrito a empresas de maior porte, complexidade, enfim, como é que você tem visto isso na área que você atua? Bom, eu acho que as grandes empresas já vêm trilhando aí há 10 anos esse caminho da sustentabilidade com mais intensidade, né, do que as pequenas empresas. E culminou aí nesse termo agora do ESG, né, que é uma forma, são as 3 letrinhas que descrevem um pouco desse posicionamento que, na verdade, já vinha sendo desenvolvido por grandes empresas. E agora, mais recentemente, em função muito, acho que também de investidores, de uma demanda dos stakeholders, né? Acho que a sociedade como um todo tem demandado mais esses 3 fatores, né? E, em especial, acho que a ênfase mais recente tem sido no
e no, né, no ambiental, no socioambiental. Eu percebo que a governança já está no outro grau de maturidade, né? Mesmo as empresas menores já estão há um bom tempo investindo em governança, pelo menos governança corporativa, né? Muitas empresas menores já têm governança familiar também, né? Então, assim, não só pensando na gestão, mas também pensando numa instância mais de owner's mindset, assim, né? Numa estruturação como um todo, né? De uma governança aqui, falando com várias mulheres que são membros de famílias empresárias, né? Não só pensando exatamente na gestão corporativa. Então, eu percebo que realmente é um processo longo que vem amadurecendo, mas parece que essas 3 letrinhas associadas à pandemia deu um grande boom de mídia, de visibilidade, de um fácil entendimento, né? Acho que o termo sustentabilidade também já foi importante num outro momento. A gente teve anos de boom, de falar muito de sustentabilidade, mas era algo um pouco mais das grandes corporações mesmo, né? Ou de atitudes do indivíduo, da pegada ecológica, né? Acho que teve uma onda assim lá pelos anos 2000, assim, né? Final dos anos 90, 2000 até 2000 e pouquinho ali. Mas eu vejo realmente como uma onda agora muito mais forte. Acho que o termo realmente é uma prioridade na pauta de muitas empresas. Excelente, Beatriz, obrigado. Isso, a sua fala vai muito ao encontro que eu tenho visto também. Acredito que, como você comenta, né, a própria questão da pandemia colocou os aspectos sociais como prioridade. A gente percebe, de fato, uma demanda por uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais responsável. Eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso, né? Então, acho que um dos objetivos aqui é conseguirmos disseminar, porque acho que cada um tem como fazer o seu papel, né? E até aproveitando para falar um pouquinho do aspecto social, que parece ser a prioridade hoje, eu queria ouvir um pouco o Marcelo, principalmente na experiência que ele tem no Magazine Luiza, que de fato tem feito um trabalho muito bom nessa área, inclusive recentemente lançou um processo de recrutamento de trainees, exclusivamente voltado para o público negro, que foi muito bem recebido, enfim. Então, eu queria primeiro que o Marcelo contasse um pouco dessa experiência e qual tem sido o papel da governança nessas iniciativas, ou seja, é um papel direto de definição de estratégia, de participação, ou é algo que está partindo mais da gestão da companhia? Eu queria te ouvir esse relacionamento aí entre a governança e a gestão nessas questões de ESG. Perfeito. Eu poderia falar de outras de iniciativas como essa, de outras empresas que eu participo em conselho de administração. Aqui em Pernambuco, a Raimundo da Fonte, o próprio Moura, que o Moacir está aí, também tem muitas iniciativas, Raia Drogasil, Movida. Mas, já que você está me perguntando especificamente sobre o Magazine Luiza, eu queria dizer que tem 2 aspectos. Um é cultural da empresa e o outro é de governança mesmo. É cultural porque ela foi fundada, o Magazine foi fundado por uma mulher, Dona Luiza, que é tia da Luiza Helena. Luiza Helena sucedeu a tia Luiza, como a gente chama, e eu fiz uma ponte entre a Luiza Helena e o filho dela, o Frederico, que é o atual CEO, passei 7 anos lá no Magazine como CEO, e hoje sou vice-presidente, quer dizer, saí da diretoria e fui para o conselho de administração. Então, pelo fato da empresa ter sido fundada por uma mulher e continuada por uma mulher também de muita força, como é a Luiza Helena, inclusive ela formou um grupo de mulheres do Brasil, incentivando a participação das mulheres em conselho de administração, em cargos de diretoria, até agora na política, né, incentivando que mais mulheres prefeitas, mais vereadoras e tudo mais. Então, a gente já tem no Magazine Luiza uma cultura da participação, no caso de mulheres. O que aconteceu? Nós também tivemos várias iniciativas, independentemente do Conselho de Administração, que quando a gente fala em governança, a gente muitas vezes se refere a Conselho de Administração, mas governança é algo que permeia toda a organização, a gestão, conselho, acionistas, tudo isso faz parte da governança de uma empresa. Governança é conformidade, né, com as coisas.
e esse termo também que vem lá do inglês, a gente muda um pouco, às vezes, o entendimento dele. Mas, por exemplo, pessoas com deficiência física, que no Brasil teve que ter tem uma cota de 5% obrigatória para empresas que têm X número de empregados e tudo mais, e o Magazine sempre teve uma participação acima dos 5% de deficientes. Então, isso é uma cultura. Voltando especificamente para esse assunto que você falou, que tem tudo a ver com o ASG, né, o social, e também da governança, nós nos incomodávamos quando, para a contratação de estagiários e de trainees, nós não recebíamos pessoas de cor preta ou parda, como eu disse, num número suficiente que fizesse com que eles ingressassem na empresa. Programa trainee, que depois vai para gerente, etc. É um programa muito visado, milhares de pessoas se candidatam e tal. Então, esse ano, o Magazine constatou que mais de 50% dos nossos colaboradores são de cor negra ou pardo, né? Mas apenas 16% existia um cargo de gestão, de liderança, gerentes, diretores, etc. Então, tomou-se uma decisão arrojada de dizer, olha, esse ano nós só vamos contratar trainees que tenham a cor negra ou parda. E ao colocar isso no site para o recrutamento, porque tudo já era feito online, e agora com a pandemia, mais ainda, né? Ninguém faz mais recrutamento e seleção fisicamente, é tudo online. Deu uma repercussão muito grande, porque rede social é um negócio muito sério, né? Qualquer coisa que aconteça, todo mundo fica sabendo. Teve muitas críticas de um lado, mas muito mais apoio da sociedade como um todo e de muitas entidades como um todo. Chegou a ponto de procurador querer colocar a empresa na justiça e os procuradores da mesma entidade lá irem contra o seu colega, então todos foram contra, porque esse é um problema, vamos dizer, social de um país como o Brasil. Havia a escravidão e depois, quando terminou a escravidão, as pessoas de cor negra ou parda foram empurradas para a periferia, foram empurrados para as circunferências das capitais e com pouco acesso à educação. Então, quando você vem num programa trainee, vem a turma da classe média, média para cima, então poucos. Nós resolvemos fazer como se fosse uma disrupção. Não queríamos, nunca imaginávamos, esse assunto foi para o Comitê de Pessoas de Sustentabilidade, aí eu vou falar de governança. Nós discutimos muito essa questão, por que não 80%? Por que não? Porque se for assim, na hora que eu disser 80%, vai vir muito mais pessoas que não são da cor negra ou parda e a gente não vai atingir os objetivos. Então, vamos fazer dessa forma. O CEO, que é o filho da Luísa, é uma pessoa de muita visão futura e muito... E na cultura dele, ele já vem né, desde o início da companhia. Nós fizemos isso e fomos muito bem-sucedidos. E depois nós vimos muitas empresas tomando essa iniciativa para a gente tentar resolver essa questão. Isso circulou tanto, e agora houve esse episódio no Carrefour, que eu recebi no meu WhatsApp uma frase do Morgan Freeman, todo mundo conhece, o grande ator, né? O dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. É verdade. Por que existe o racismo? Não tem oportunidade das pessoas estudarem mais, estudarem melhor, em igualdade de condições e assim por diante. O que nós estamos fazendo aqui, discutindo o ASG, de que maneira a sociedade pode romper com essas desigualdades em todos os sentidos. Desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de credo, seja do que for. Para você ter uma ideia, o Magazine Luiza, lógico, tem uma certa influência, um pouco mais de influência da Luiza Helena, é a única empresa que eu conheço que tem 7 conselheiros, são 3 mulheres. Recentemente, ela
recebeu uma menção da Bolsa de Valores, porque aqui tem um conselho de administração das companhias abertas que tem mais mulher. Tem 2, tem 1, e mais o Magazine Luiza tem 3 mulheres, e com grande risco de passar para 4 a qualquer momento, quanto a da Luiza Helena. Mas não se trata só de ser mulher, são mulheres e mulheres altamente competentes e que, por exemplo, a gente vai numa empresa de moda e no conselho de administração não tem mulher. Alguém chegou e disse assim, ué, como é que a gente vai tratar de uma empresa de moda que não tem mulher no conselho de administração? Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas e aí vem a diversidade, que é o item que está no ASG. E voltando agora para a governança, a diretoria executiva tem que ter a pauta do ASG formalizado dentro da organização, e esse assunto tem que ser pauta permanente dos conselhos de administração das empresas. Aí você vai ver as atitudes debaixo de uma governança fazendo as coisas acontecerem. Finalmente foi isso que aconteceu no Magazine Luiza. Perfeito, Marcelo, excelente. Acho que vocês estão de parabéns, realmente. Esse tipo de, aquilo que você comentou no começo, evidentemente, esse tipo de ação normalmente gera também algum tipo de reação, mas a repercussão que eu vi foi largamente positiva, e eu acho que essas ações afirmativas são fundamentais se nós quisermos, vamos dizer assim, num primeiro momento, reduzir a desigualdade. Isso não vai acontecer sozinho, não adianta ignorar, porque senão a desigualdade vai permanecer. Então, na minha visão, nós precisamos sim desse tipo de ação afirmativa. Muito obrigado. Queria passar a palavra para a Roberta. A Roberta quer fazer uma observação, por favor, Roberta. Eu só queria saudar aqui as minorias, tá, Marcelo? Que tem aqui Rafael Guimarães, que é homem aqui no nosso meio, diretor financeiro do Grupo JCPM. Então, queria nessa linha, né, da diversidade, isso é um grupo diverso, e a gente saúda aqui a minoria. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Boa noite, Rafael. Grande amigo. Queria só fazer pessoal do JCPM sempre grandes amigos, sempre. Catarina aí, JCPM, enfim. Queria fazer aqui menção a Helena Brenan, que muito tem me ajudado nessa pauta. Ela não tinha entrado antes, uma expert aí na parte de governança, junto com a Marisa. Citar aqui o Arnolfo, né, que é diretor de sustentabilidade do Grupo Moura, que está aqui presente, que também contribuiu muito com a gente no evento sobre ambiental. Citar também Marisa da Fonte, que é acionista do Grupo Raimundo da Fonte, que entrou depois, grupo aí que o... Marisa e Mônica estão aí. Exato, representando aqui o grupo. Juliana Maranhão, que é minha conselheira, que está aqui. Eu acho que eu citei todas as conselheiras, faltava Juliana. E perguntar aqui, a gente está com uma pessoa, como esse é um grupo fechado, que estava aqui com o iPhone, eu não sei se já se identificou, iPhone 7JA. Quem é que está aqui no 7JA? Jacedna Andrade. Jacedna, bem-vinda. Se puder renomear, Jacedna, eu te agradeço. Era só isso. Obrigada a vocês. Pode continuar aí, Maurício. Opa, excelente, Roberta. Boa noite a todos, então, que entraram. Agora já estamos com quase 40 pessoas aqui no evento. Excelente. Agora eu queria ouvir um pouquinho o Moacir. Moacir, você tem aí uma longa jornada no Grupo Moura, e aí eu queria te ouvir naqueles aspectos que eu comentei no começo, ou seja, tanto no aspecto de como o Grupo Moura vem se desenvolvendo na sua governança corporativa no tempo, e também como que vocês estão encarando esses aspectos de ASG. Se você pudesse comentar e abordar esses dois tópicos, seria bem rico para a discussão, por favor. Ok, obrigado. Bem, a Moura tem 63 anos de existência, está sob a gestão da segunda geração, iniciando o processo de transição para a terceira geração, um processo suave, um processo leve, que será feito aí de forma gradativa. Quando a gente olha para a dimensão ambiental, o nosso negócio ele tem uma relação e uma dependência direta dessa questão ambiental. Nós somos fabricantes de baterias. A bateria ela depende essencialmente do chumbo, é a sua principal matéria-prima, e nós não temos exploração de chumbo, de minério de chumbo no Brasil.
Então, nós dependemos basicamente da reciclagem, e aquilo que a gente não consegue extrair da reciclagem, a gente tem que importar. Então, nós somos uma empresa, eu sempre falo que isso me deixa muito orgulhoso, porque a gente consegue retirar do meio ambiente cada bateria que a gente coloca, cada bateria nova que a gente coloca, a gente consegue retirar uma bateria usada que a gente dá a destinação ambiental adequada. Então, assim, eu sou muito fã de tudo isso, porque se a maioria das empresas, né, que colocam produtos no mercado conseguissem retirar os inservíveis, já seria de grande contribuição para o meio ambiente. Então, eu sou muito feliz com isso. Isso faz parte da nossa sustentabilidade, isso faz parte da equação econômica da organização. No aspecto social, nós sempre tivemos à frente dessa área Dona Conceição, que foi a fundadora, a cofundadora do grupo, junto com o Dr. Edson. E em 2014 nós criamos o Instituto Conceição Moura para dar continuidade à obra iniciada por ela. Então, trabalhos voltados para a educação, voltados para o empreendedorismo, para a cultura e para o meio ambiente em Belo Jardim, e Dona Conceição sempre esteve à frente, mas quando ela foi deixando de atuar, né, pelas limitações, a gente criou um instituto que vem sendo conduzido pela terceira geração e que vem dando continuidade à sua obra com muita maestria, né? Eu acho que ela é muito feliz onde ela está, porque ela vê que tudo que ela fez ganhou uma maior dimensão e vem sendo conduzido pelas netas, né, pela segunda geração, e tendo à frente Tassiana Moura, que conduz as obras do Instituto Conceição Moura. No tocante à governança, nós já temos uma jornada de 30 anos. Quando eu me liguei que a gente ia falar sobre isso hoje, eu comecei a rememorar o tempo que faz que a gente começou a tratar o tema de governança na organização. Nós começamos com o Renato Benhoff, lá em 90, no começo da década de 90. Em 96, nós tivemos um primeiro acordo familiar. Depois, isso aí foi sendo construído a governança da organização. Em 2008, nós tivemos a criação do primeiro Conselho de Administração. Entre 2008 e 2009, nós fizemos a transição da primeira para a segunda geração. Colocamos conselheiros externos no nosso conselho. Em 2012, nós fizemos um acordo de acionistas, que é vigente até hoje. E de lá para cá, a gente vem avançando e vem melhorando a nossa governança a cada dia. E estamos aí com a família, com a terceira geração, se preparando em programa de desenvolvimento e de engajamento com o negócio. Temos aí a assessoria atual da Cambridge, e estamos caminhando, né, para esse processo de transição da segunda para a terceira geração, que deverá ocorrer nos próximos anos. Atualmente, nós estamos com conselheiros independentes no nosso conselho, já não temos mais familiares na gestão. Hoje, a gestão da empresa está toda na mão de executivos, e a família está no conselho junto com os independentes. Então, é uma jornada aí em governança já de 30 anos. Eu acho que vem sendo feito de maneira muito moderada, muito bem pensada, bem construída, em pilares muito sólidos, e eu tenho certeza que a gente vai passar bem também por essa nova transição. Perfeito, Moacir. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, demonstrou uma integração em todas as frentes, especificamente esse tema das baterias, né, de pegar, de fato, aquelas baterias que já foram utilizadas, é um tema fundamental no negócio de vocês, e a gente percebe isso no mundo, como isso pode ser um problema, né, se de fato as empresas não tiverem essa consciência e fizerem isso adequadamente.
A Renata Moura também comenta que você já tem 35 anos no grupo, parabéns aí pela carreira. Você deve ter começado novo, né, Moacir? Não vou nem te perguntar com que idade que você começou lá, mas devia ser quase que uma criança, né? Mas, enfim, parabéns. Com 18. Perfeito, obrigado. Quase menor. Tá certo, muito bom, Cuidado obrigado. com ESG, Moacir, para depois não dizer que a gente fez trabalho infantil contigo. Vamos ver esse aspecto. Trabalho infantil. Tá certo. Mas naquela época podia, viu? Eu comecei com 15. Então tá tudo certo. O mundo também foi mudando nesse aspecto. É isso aí. Então, eu vou retomar com a Beatriz. E, Beatriz, nós sabemos aqui que você não está no dia a dia, né, do grupo da Gerdau, efetivamente participando, enfim, do Conselho de Administração, mas, obviamente, a família tem um papel importante, e eu queria tomar a liberdade de te ouvir um pouco, né? Como o Marcelo comentou hoje, qualquer notícia que você coloca sempre ganha bastante repercussão na mídia, nas redes sociais, e o Gerdau acabou divulgando que critérios de ESG foram incorporados à governança e passaram a nortear, de fato, a estratégia do grupo. Como que foi o papel dos acionistas, da família nesse movimento, e como especificamente a governança familiar tem se posicionado frente a esses desafios? Bom, realmente, assim, a Gerdau passou, né, e vem passando ainda por uma enorme transformação, né, uma transformação cultural, uma transformação de renovação. A empresa vai fazer 120 anos agora em janeiro, né, e sempre foi liderada por familiares, né? Mais recentemente, o meu irmão deixou de ser CEO e passou para o conselho, então nós temos 3 primos representando, são 4 ramos familiares, 3 estão no conselho de administração, e hoje a gente tem um CEO executivo. E aí esse CEO trouxe muito dessa nova visão, assim, dessa transformação, né? Foi um processo que o meu irmão iniciou, assim, de quebrar um pouco os paradigmas, a cultura, e transformar numa empresa mais digital, mais sustentável. E hoje o posicionamento é muito forte desse nosso executivo, Gustavo Werneck, que é um não familiar, né? E claro que a família sempre teve muito também. Meu pai foi uma grande liderança, um grande incentivador da questão da sustentabilidade, então isso está na cultura, né? Já há anos a gente fala disso, mas realmente eu acho assim, esse CEO não familiar, ele deu um grande boom. Como é que isso acontece na governança, né? Então, isso está dentro da gestão mais com esse executivo. No conselho de administração, a Gerdau é uma empresa aberta, com ações no mercado em Nova York, em São Paulo, em Madrid. Então, no conselho de administração, eles dão esse norte, né? E realmente pensaram num reposicionamento na questão de diversidade também, né? O Gustavo Werneck é muito parceiro do Frederico, da Magazine Luiza, trocam muitas, né, assim, esse desafio de realmente, assim, quebrar paradigmas, né? E houve uma enorme transformação até do quadro de pessoas, né? Para quem queria realmente embarcar nessa nova Gerdau, né? Com uma nova cultura. E a Gerdau até tinha uma tradição de funcionários de muitos anos, enfim, foi uma transformação muito grande e que foi motivada pela família, né? Fortemente pelos nossos representantes. Então, meu irmão é o representante no conselho de administração da empresa propriamente dito, né? A gente sim discute esses temas na holding, mas ele é quem leva para dentro do conselho de administração, que leva para dentro da empresa, né? A gente, então, na holding também pensa como família, então eu sou a representante na governança familiar, a gente divide, né, dentro dessa holding, tem 2 assuntos que se juntam, que é o da governança corporativa, trazido pelo André, e o da governança familiar, trazido por mim. Então, também a gente tem essa preocupação como acionista de que a Gerdau tenha um posicionamento, e eu acho que quando a empresa tem o nome da família e tem o envolvimento da família, né, isso a gente, quando vê nas empresas familiares, isso é muito forte, né, porque as famílias querem realmente ter um posicionamento adequado junto aos seus stakeholders,
né? Diferente talvez de outras empresas que estão no mercado de ações. Então, a governança aí é super importante, eu acho, porque, né, o grupo de controladores dá o norte, o conselho de administração vai cobrar do executivo, e no nosso caso está muito no DNA desse novo executivo as questões socioambientais, né? E a governança, na verdade, é a estrutura, né? Como é que é pensar em conformidade, né? Assim, foi o termo que o Marcelo falou, né? Que eu gostei, que realmente uma governança adequada vai proporcionar que essas coisas aconteçam, né? Que a gente tenha uma boa chance de fazer com que os temas sejam atingidos conforme as estratégias traçadas, né? Então, acho que é essa forma, e a nossa governança familiar está sempre apoiando esse movimento, né? E posso até falar depois um pouquinho mais, governança familiar, então tem um caminho bastante independente, eu estava explicando isso para a Roberta um pouco hoje à tarde, que a gente trocou um pouco de ideias, assim, o quanto hoje nós somos uma família investidora, né? Então, eu não estou realmente diretamente ligada, embora apoie, e estou muito satisfeita com toda essa atuação da Gerdau, liderada por esse executivo não familiar e direcionada por um conselho de administração onde meu irmão está. Então, essa estrutura de governança que eu achei que valia explicar um pouco, assim, que realmente proporcionam boas práticas, né? Vocês lá na Price conhecem, implementam e conhecem bem esse universo, né? Então, a partir do momento que a gente tem fóruns de governança bem estabelecidos e bem estruturados, facilita muito a implementação, mesmo de temas tão desafiadores como lidar com as questões sociais e ambientais, né? Temas como a diversidade, aí tem, né, esses temas de ESG, realmente são bastante desafiadores para organizações grandes e precisam de grandes quebras de paradigma. Então, assim, precisa ser top-down e tem que ser nos dois caminhos, né? Não pode ser nem só top-down, nem pode ser só da base que não consegue, para fazer transformações, disrupção no nível que a gente está precisando hoje nas empresas. Realmente tem que ser bastante transversal o tema. E eu acho que essa é uma grande mudança da primeira pergunta que você tinha feito, né, assim, dos tempos, a sustentabilidade lá 10 anos atrás, ela era uma área dentro das empresas, né? Hoje, cada vez mais, acho que o ESG traz o tema de forma muito transversal, dentro da empresa, transversal na relação com os acionistas, na relação com a família como um todo. Hoje, realmente, precisa permear por tudo, a gente conseguir fazer essas grandes mudanças de quebra de paradigma e transformar a nossa sociedade numa sociedade mais consciente, né? Perfeito, muito bom. Estava comentando com você, né, Beatriz? Morei 4 anos em Porto Alegre e sei, vamos dizer, o peso que a Gerdau tem em Porto Alegre, no estado. Agora, é claro que vocês mudaram um pouco da estrutura para São Paulo, mas ver uma empresa tão tradicional passando por essa transformação, passando por todo esse processo de profissionalização que vocês já passam há tempos, incorporando esses aspectos de ESG no dia a dia, acho que é muito bacana e mostra o quanto isso também é uma oportunidade de geração de valor, seja para o acionista, seja para todas as partes interessadas. Então, acho que essa é uma jornada que realmente vale muito a pena. E, passando de novo a palavra aqui para o Marcelo. Marcelo, até agora aproveitando, então, não falando só especificamente de Magazine Luiza, mas dessa sua vivência como conselheiro em diversas empresas. No primeiro evento que eu fiz com o pessoal aqui do Lead Mulher, eu comentava que a ESG surgiu lá em 2005 e ficou adormecido aí por mais de uma década e, felizmente, agora, enfim, isso voltou com força total. E a Beatriz comentou isso no começo, né, uma grande oportunidade na mídia, nas empresas, enfim. O que você tem visto nas empresas? Você acha que isso é mais vamos dizer assim, um movimento passageiro, ou dessa vez você acha que esses temas ambientais, sociais e de governança vieram para ficar aí na agenda das organizações? Eu acho que nós não temos alternativa. Eu acho que a humanidade não tem alternativa a não ser incorporar, né? Não especificamente o ASG, mas o cuidado com o planeta como um todo, o cuidado com a sociedade, com a desigualdade, as desigualdades que
que nós temos de tudo quanto é tipo, né? Inclusive do ponto de vista também de classes sociais e assim por diante, porque isso vai colocar em xeque a sobrevivência do planeta, consequentemente da humanidade, né? Então, do ponto de vista bem macro, eu acho que não temos alternativa. O Acordo de Paris, se você for ver o filme Francisco Homem de Palavra, ele fala que o planeta está doente, se você for ver os mares, né, os oceanos, os rios, tudo que você imaginar, nós estamos doentes, né? E estamos degradando. Tem um Acordo de Paris que foi rejeitado, mas vai voltar agora, então a agenda do mundo vai voltar. Mas voltando para as empresas. Empresa na Bolsa de Valores hoje, ou tem o ISE da B3, que é da Bolsa de Valores de São Paulo, aqui no caso do Brasil, ou tem que se candidatar ao Sistema B. Por quê? Porque os investidores, eles querem verificar quanto a empresa é aderente às práticas adequadas de um ASG. Então, a empresa começa a se valorizar muito mais por essas práticas até do que pelo EBITDA, o famoso EBITDA, que 10 vezes o EBITDA, 15 vezes o EBITDA. Então, a primeira coisa que as empresas, que os grandes fundos, inclusive de trilhões de dólares, né, como aconteceu do ano passado para cá, eles vão ver de que forma a empresa cuida do ambiente, porque se não cuidar do ambiente, se ela tiver problema ambiental, ou indústria, ou varejo, seja o que for, ela vai ser penalizada. Do social, porque se ela é uma empresa que contribui com o social, ela está ajudando a sociedade a melhorar de condições e ter governança. Então, eu acho que é inexorável. Veio para ficar porque tudo começa com modismo, depois vira um modal. Aí permanece. Eu acho que isso vai virar um modal. O modismo já está saindo e vai ter... As empresas hoje são... Eu estou aqui com a relação das empresas que estão no ISE, da Bolsa de Valores de São Paulo. 20 empresas, 30 empresas, e todo mundo querendo entrar, porque vai ser avaliada muito mais por essas coisas do que propriamente pelos aspectos financeiros. Porque uma empresa que cuida do planeta tem preocupação prática, não é preocupação de relatório, não, é de objetivamente o que é que eu faço para contribuir para a melhoria da qualidade de vida do planeta, do meu ambiente, da minha comunidade. Se sou uma empresa voltada para melhorar as condições sociais do meu país, das minhas comunidades, e eu tenho governança, eu vou investir nessa empresa. É diferente de investir no curto prazo, eu aplico, desaplico. Não, estou falando de quem vai investir numa empresa em longo prazo. Essas empresas são absolutamente mais valorizadas. Então, na minha avaliação, e na avaliação de muita gente, isso está deixando de ser modismo para virar um modal onde quem não estiver nesse nível, certamente que será penalizado. Acho que até os bancos oficiais vão começar a exigir das empresas questões práticas com relação ao ambiente, o social e a governança. Perfeito, Marcelo. Gostei muito do que você falou. Só pegando o gancho aqui, Maurício, inclusive, eu também acredito, Marcelo, na parte de concessão de crédito, né? Deve ter alguma política aí de taxa mais baixa, volume mais alto, prazo mais longo, algum tipo de benefício para incentivar empresas aderentes a ESG. Não é só investimento, não. Financiamento também já está acontecendo. Perfeito, excelente. Gostei muito do que você falou, principalmente no termo que nós não temos outra opção, né, Marcelo? É quase que uma responsabilidade das empresas assumir esse protagonismo, já que o governo muitas vezes não consegue se organizar e não tem uma consistência, e o cidadão tem dificuldade de ter iniciativas mais que tenham um impacto maior, então fica de fato para as empresas, para a iniciativa privada, fazer essa agenda acontecer. Enfim, estou muito de acordo com o que você acabou de comentar. Eu só queria também aproveitar, eu vou só fazer uma última pergunta para o Moacir, e depois nós já vamos abrir para as perguntas do público. Então, se vocês, como nos outros eventos, quiserem só pedir a palavra ou colocar a pergunta no chat, normalmente vocês, enfim, fazem diretamente a pergunta para os participantes, por favor, coloquem aqui no chat para depois a Roberta
poder organizar essa sequência de perguntas. Então, agora, voltando para o Moacir, você comentou um pouquinho do Instituto Conceição Moura, né, que realiza projetos na área de educação, cultura, meio ambiente. Moacir, comenta um pouquinho para a gente o que o Instituto vem fazendo e se especificamente nesses tempos de pandemia vocês tiveram que fazer algum ajuste, fizeram algum tipo de programa mais assistencial, enfim, como é que foi essa experiência de vocês durante esse período tão difícil que nós, na verdade, nem passamos, né, que ainda nós estamos aí, infelizmente, vivendo? O Instituto Conceição Moura, ele vem atuando desde 2014. Inicialmente, nós focamos muito em cima de iniciativas voltadas para a educação. Então, a gente vem trabalhando junto à Secretaria Municipal de Educação com o intuito de melhorar o IDEB. Depois de 6 anos, a gente esse ano teve uma melhora, então a gente acredita que é fruto do trabalho de capacitação que a gente fez do corpo docente do município. Então, a gente abriu uma frente de trabalho para capacitar os professores da rede municipal, e a gente acredita que isso já está se revertendo em melhorias da qualidade do ensino. Abrimos também vários outros projetos sociais focado no desenvolvimento de habilidades para a vida, um trabalho junto a crianças e a adolescentes. Então, a gente tem projetos com a Academy, com o Fab Lab, com a Junior Achievement, que é um projeto de empreendedorismo. A Junior Achievement é uma instituição que foi trazida pelo Dr. Jorge Gerdau, junto com o Dr. Edson e Dona Conceição, há 16 anos atrás, para Pernambuco. A gente abraçou esse projeto desde o início e Dona Conceição, o Dr. Edson iniciaram esse trabalho e a gente deu continuidade. Eu fui diretor da Junior Achievement até a semana passada. Agora tem o Vinícius da Price, o novo presidente. Acredito que o seu colega conhece Vinícius, né? Exatamente. Passei o bastão para o Vinícius, já estava bom, depois de 4 anos aí. E a gente trabalha há muitos anos com a Junior Achievement, porque é um trabalho muito bonito, junto a alunos do 2º grau da rede pública, onde eles exercitam, onde eles têm a oportunidade de conhecer o que é uma empresa, onde eles desenvolvem a área comercial, a área financeira, societária, produção e comercialização dos seus produtos, são produtos artesanais, e ali ele tem a oportunidade de viver o dia a dia de uma empresa. Então é empreendedorismo na veia mesmo, e a gente tem tido muitos frutos bons na rede estadual. A gente, no ano passado, capacitamos, eu acredito que 19 mil alunos no ano nesse projeto da Junior Achievement, e a gente tem, o Instituto é quem conduz essa frente lá em Belo Jardim. Nós temos projetos também com robótica, com autoconhecimento do indivíduo, para que ele se torne mais seguro, mais determinado, para que ele possa ser protagonista do próprio destino. Isso é um trabalho muito em cima da escola pública, né, da rede municipal e da rede estadual. E a gente vem dando continuidade a esse projeto junto à rede de ensino e abrindo frentes diretas próprias de desenvolvimento desses alunos. Durante a pandemia, a Moura e o Instituto Conceição Moura se juntaram e a gente teve uma frente de trabalho para a distribuição de cestas lá em Belo Jardim. A Moura e o Instituto, junto com outras famílias empresárias de Pernambuco, como Família Brenan, Ferreira Costa, Pedro Ivo, que é o pai de Renata, conduzido muito por Pedro, por Catarina, por várias pessoas que estiveram envolvidas com esse projeto de distribuição de cestas básicas no Estado. Lá em Belo Jardim, a gente também fabricou máscaras e fabricou face shields para a área de saúde, mais de 120 mil face shields,
que a gente distribuiu para instituições de saúde, de atendimento ao público, e mais de 150 mil máscaras que a gente distribuiu também na comunidade de Belo Jardim e para hospitais, para instituições, para que pudessem se proteger da pandemia. Então, foi um trabalho bonito, foi um trabalho muito bom, apesar do dia a dia, a gente tendo que trabalhar, produzir, mas a gente esteve totalmente envolvido com essa frente social, foi muito gratificante, a gente vai para o front e vê o quanto a sociedade precisa do nosso apoio. A gente também fez um trabalho junto à prefeitura, inclusive com disseminação na cidade, conscientização para que as pessoas se protegessem, usassem máscara, o distanciamento, a higienização. É um desafio enorme, enorme, porque a população sofre muito, para começar, pelo desconhecimento e depois pela falta de infraestrutura. Então, são dois problemas crônicos que a gente tem quando a gente vai mergulhar nesses trabalhos aí da frente social voltada para a pandemia. Perfeito, Moacir, muito obrigado. Eu queria acrescentar, Maurício. Claro, eu queria acrescentar isso. Eu estava em São Paulo, e para Recife, meus filhos e netos moram aqui no Recife, mas até agosto eu estava em São Paulo e eu acompanhei, pelo fato de ser o meu estado, né, meu estado querido, eu acompanhei a movimentação dos empresários de Pernambuco. Então, eu ia mencionar isso, dar um testemunho do que eu assisti, do que eu acompanhei de lá de São Paulo, essa movimentação dos empresários aqui em Pernambuco. O Grupo Moura, inclusive Pedro, tive muitos contatos com Pedro Moura sobre essa questão de ajudar, né, as pessoas. Raimundo da Fonte fez um trabalho fantástico com relação a isso. O Moacir citou Ferreira Costa, Mundo Cabeleireiro, Instituto João Carlos Paz Mendonça, o IJCPM, também tomei conhecimento do Grupo Brenan. Quer dizer, é isso que eu acho que vai salvar o planeta. Se a gente depender de governo, apenas de governo, nós não vamos resolver esse problema. Mas partindo das empresas, e isso disseminando, né, na sociedade, médias empresas também, daqui a pouco engajar as pequenas empresas. Olha, saiu o PNAD agora do IBGE, vocês podem procurar no junho, julho e agosto. Nós temos 210 milhões de habitantes, vou falar só em número redondo. 40 milhões estão fora da força de trabalho porque são idosos e crianças com menos de 14 anos. Hoje em dia não pode mais trabalhar com 14 anos, antigamente podia. Sobram 170. Desses 170, tem 90 desocupados. Sobram 80 trabalhando na força de trabalho. Tudo número redondo que eu estou dizendo, tem os quebrados. Desses 80, 50 ou tem carteira profissional ou tem CNPJ como autônomo ou como empregador. Nós temos 50 milhões de pessoas formais trabalhando num país de 210 milhões de habitantes. Eu estou dizendo isso porque isso vai não vem, ninguém vem dizer, o Papa Francisco, ninguém vem dizer que isso não é problema nosso, não. Isso é problema nosso, independente de religião, independente de filosofia, de tudo mais. Isso é um problema que vai se voltar contra nós todos, entendeu? É isso que pode acontecer neste país e nos outros países também, mas primeiro vamos cuidar da nossa aldeia, que é o Brasil. Então, isso chama-se ASG, Ambiente, Social e Governança. Governança através da governança do poder público, nós temos que exigir deles a governança dos recursos, dos trilhões de reais que são arrecadados da população brasileira e das empresas privadas que têm que incentivar e praticar, como eu vi, os empresários de Pernambuco e de outros estados também. Mas de Pernambuco eu acompanhava pelo fato de ser do meu estado, né? Eu acompanho, meus filhos estão aqui, meus netos estão aqui. Então, assim, nós precisamos, nós que estamos numa condição melhor na sociedade, nós temos que, e eu conheço muita gente aqui, né? Pedro Moura, por exemplo, que eles vão para dentro do problema. Eles vão resolver o problema, ajudar a resolver o problema dos menos favorecidos. A desigualdade é bestial no Brasil. Você imagine em países em piores condições do que o Brasil, África, tal. Não quero nem falar nisso. Estou falando do nosso país.
Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pelos comentários do Moacir. E, Marcelo, assina embaixo, foi excelente aí essa sua fala, encerrou com chave de ouro essa segunda rodada de perguntas. Passo agora para a Roberta para conduzir a pergunta aí dos participantes. Obrigado, gente. Eu só queria, Roberta, fazer um comentário dentro dessa linha de dados, só para trazer um pouco de números, assim, também, porque durante a pandemia, teve um monitor das doações, que foi muito interessante, que estava monitorando, né, e foi em torno de 6 bilhões foram doados, foram arrecadados, vamos dizer, para as necessidades bem emergenciais. E se a gente comparar isso com o Censo GIF, né, eu fui 4 anos presidente do Censo GIF, que é o Grupo de Institutos e Fundações, tem 140 organizações corporativas e familiares. Esse censo mede um investimento anual em torno de 3 bi a 3,5 bi. Então, vocês vejam que só no período da pandemia, ali no primeiro semestre, teve um volume de recursos do dobro do que é normalmente a atuação. Então, só para destacar que foi muito importante, mas a gente tem um enorme desafio de ter investimentos mais duradouros, né? E assim como a Moura aí está fazendo, enfim, inúmeras empresas, através de institutos ou não, né? Às vezes pode ser através de uma área de responsabilidade social corporativa, ou as famílias, através de institutos familiares, têm inúmeras oportunidades. Só queria trazer um pouquinho de dados, de números aí, já que pegando o gancho do Marcelo que trouxe. Excelente. Quantificar um pouco esse universo. E antes, obrigada, Bea, obrigada, Maurício, e a gente vai abrir aqui agora para as perguntas. Peço que quem quiser se colocar, a gente já tem aqui a Mônica da Fonte, a Marisa Hardman, a Helena Brenan, mas antes disso, Marcelo, eu queria só colocar aqui uma coisa para você. Esse movimento das empresas em prol do social, eu acho que o Líder Mulher hoje, quando eu falo que eu tenho um orgulho danado dessa mulherada, é porque os grandes grupos conseguem se organizar de uma forma estruturada para aplicar aí essas ações sociais. Mas aqui eu desconheço uma afiliada minha que, da sua forma, nesse período da pandemia, não mobilizou no seu entorno, na sua comunidade, de alguma forma, tentando impactar e fazer a diferença. Então, só queria aqui fazer essa fala, que eu acho que esse despertar, por isso que eu estou muito feliz de ter esse debate aqui sobre a jornada do ESG, porque eu acho que o específico feminino, viu, Bea, ele tem uma coisa que é da empatia, do preocupar com o próximo, de se incomodar com o outro. Eu acho que a mulher traz isso, eu acho que talvez pelo dom da maternidade, eu não sei qual é, mas a gente tem esse lado e é uma prática que ela existe naturalmente. Então, queria aqui parabenizar todas as mulheres aqui que, de alguma forma, do seu tamanho, com a sua possibilidade, exerceu aí essa responsabilidade social no momento que foi tão difícil. E complementando aí, Marcelo, eu tive uma amiga que ela trabalha no Multifamily Office em São Paulo e veio me perguntar dessa ação dos respiradores dos empresários aqui. Falou, Beta, como é que é isso que a turma está fazendo? Eu falei, pois é, vou te explicar, né? E aí, muito bacana esse reconhecimento, acho que foi até essa atitude, começando aí pelos respiradores, entre outras. A gente tem aqui Danila Magalhães também, que trabalhou muito fortemente aí com os grupos, né? Essa distribuição, organização desse movimento aí que os principais grupos fizeram aqui em Pernambuco. Então, só fazendo aqui essa fala, e a gente abre aqui para a primeira pergunta, para a Mônica da Fonte, que é acionista do Grupo Raimundo da Fonte, que quer fazer para a Beatriz. Na realidade, eu queria parabenizar você, Roberta, pela escolha dos 3 painelistas, todos 3 maravilhosos, com informações importantíssimas para a gente. E a gente viu que nesse período aí de pandemia que a gente está vivendo, o mundo, mas especialmente o brasileiro, explorou muito o seu lado solidário. Como você falou, eu acho que ninguém ficou imune a tudo isso que a gente está vivendo. Todo mundo trabalhou de uma maneira ou de outra, participou, e os empresários
muito fortemente. Eu acho que isso não vai parar, então eu acho que o ESG e agora o S que a gente está falando aqui, isso é obrigatório, como o Marcelo falou, é um caminho sem volta mesmo, isso aí não tenho a menor dúvida. E aí, nesse meio aqui, nós temos várias empresárias que ficam muitas vezes se pensando o que fazer, como eu faço, o que eu faço, como eu começo, como é que eu posso contribuir. Acredito que isso deve passar pela cabeça passa pela minha isso. E eu vejo que o Grupo Gerdau, eu conheço alguma coisa do Grupo Gerdau de leitura, e tem várias frentes, né? Tem um projeto Teto, tem uma infinidade de projetos. E aí, o que eu queria de você é que você nos desse alguma dica, assim, como a gente pode começar, como a gente consegue identificar coisas que a gente pode fazer sem ser assistencialista só, porque o assistencialista é o mais fácil, né? Dar o dinheiro é o mais fácil. Mas que ações você nos orienta para a gente começar, para ser uma base de um projeto que possa, em diferentes tamanhos aqui, ser grandioso? Bom, eu tenho refletido bastante sobre esse tema, né, de como as famílias podem atuar, a sua atuação social, fora a minha experiência de 10 anos à frente do Instituto Gerdau e ainda vivenciando toda essa transformação que a Gerdau está fazendo também, que teve já apoios muito mais assistenciais, né? A gente fazia muito mais através das comunidades vizinhas nas diversas unidades. Eu chegamos a coordenar 200 comitês do Instituto Gerdau em 13 países, fazendo atuação voluntária e coordenando doações, então, mas de forma ainda muito assistencialista, né? Então, como transformar isso? E hoje a gente vê muito em voga a questão de fomentar o empreendedorismo, né? Eu acho que está muito forte a questão do empreendedorismo socioambiental. O investimento de impacto, eu acho que tem atraído muito as novas gerações, né? Então, a gente vê muito investimento de impacto, então, investindo em pequenos negócios através de aceleradoras, né? Eu tenho visto isso como uma grande tendência, menos nas corporações, mais nas famílias, né? Que tem mais flexibilidade, as famílias às vezes experimentam com mais ousadia, né? As corporações têm muito um compromisso com a sua imagem e às vezes é um pouco mais difícil, mas ou vão experimentando numa pequena parte do seu portfólio. Agora, eu acho que, para dar uma dica assim geral, porque depende um pouco da família, da característica, se é maior, se tem mais membros, se vai envolver os familiares ou se é mais voltada, né, para uma ligação mais executiva, eu gosto de fazer uma reflexão de alinhamento do que se quer e aí pensar em que trilha se deseja, né? Assim, ver onde estar e onde quer chegar. E aí pode ser através de uma trilha mais voltada ao negócio propriamente dito, né? Uma trilha mais ESG, por exemplo, então olhar o social mais com esse foco, olhando aí os stakeholders, colaboradores, comunidades vizinhas, né? Na sua forma de atuação nessas relações. Eu acho que esse é um primeiro passo das empresas, estar bem atento às suas relações, seus stakeholders, fornecedores, clientes, né? Ter um bom critério. Acho que tem os parâmetros, como o Marcelo falou, do EASY, por exemplo, pode pegar o questionário do EASY de sustentabilidade, a gente fez muito isso na Gerdau. Você pode responder aquele assessment ou ver quais são os seus gaps como empresa através de um assessment, de um questionário do EASY ou do GRI, desses instrumentos. Agora, voltando atrás um pouco, então, o que eu estava dizendo, eu acho muito importante estabelecer a estratégia, porque ela pode ser do acionista através do seu negócio, pode ser, eventualmente, também através da família, né? E pode ser através dos seus investimentos. A minha família, como é uma família já grande, quinta geração, a gente é uma família com uma governança bem estabelecida, a gente tem todo esse caminho de atuação através da Gerdau. Nós temos um caminho de atuação através de um instituto familiar, então a gente, com recursos unicamente da família, faz alguma coisa de investimento de impacto através de aceleradoras, e tem um outro caminho muito novo, e que eu recomendo muito aqui, que na Europa já está bastante disseminado, mas no Brasil ainda muito pouco, que é o de investimentos sustentáveis ou investimentos responsáveis, que é alocar os seus ativos financeiros em negócios que tenham impacto social e ambiental positivo, né? Enfim, não quero me alongar aqui nessa resposta, mas acho que não vou
poderia entrar mais nessa questão de investimentos responsáveis, mas eu acho que vou ficar por aqui para não me alongar demais. Mais horas de conversa, né? Obrigada, viu? Obrigada, Beatriz. Obrigada, Mônica. Eu queria passar a palavra agora para a Marisa Hardman e fazer aqui um agradecimento à Marisa por me ajudar também nessa curadoria junto com a PwC, me apresentou a Beatriz, também fez a conexão junto aí com Marcela, etc., com indicações. Obrigada, Marisa. Marisa é membro da 4ª geração da família Tavares de Mello. Ela é consultora de governança para famílias empresárias, através da empresa Valor Consultoria, junto com a Helena Brenan, né? E também associada a Cambridge. Então, com todo esse currículo, né, podia até ser uma painelista aqui, né, Marisa? Mas na próxima. Antes, também queria citar aqui Marcos Erkovitz, que é sócio da Escola F, também é uma escola aqui muito renomada aqui em Pernambuco, dedicada a falar apenas de governança para famílias empresárias. Obrigada, Marcos, por sua presença. Marisa, sua pergunta e suas considerações. Tá ótimo. Gente, foi excelente. Acho que aí a escolha foi muito boa aí de vocês três. Pena que o tempo passa muito rápido, né? Todos vocês trouxeram aí, né, a importância da governança, né? A gente tem aí essa sigla aí, ASG, ESG, enfim. E a gente vê que, assim, apesar de ser um tema já que a gente já vê há muito tempo, né, o ambiental, o social, mas a gente via isso muito isoladamente. Então, assim, eu acredito que agora, juntando isso com governança, a gente dê mais estrutura, né? Beatriz, aí na fala dela, ela trouxe muito, obviamente, aí um exemplo, né? A família dela já bem estruturada, com essa governança muito clara, né? Então, horas como esses investimentos de impacto, essas iniciativas virem da família, hora dos acionistas, né? E, obviamente, em alguns momentos das empresas. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que isso daí, como o Marcelo colocou, é uma ida sem volta. E aí, Marcelo, Beatriz trouxe um pouquinho esse lado de vindo da iniciativa da família, eventualmente dos acionistas, mas quando a gente não tem uma família, assim, com uma governança tão estruturada, mas tem já um conselho consultivo, um comitê, um conselho de administração, como que a gente faz para que esse tema venha da empresa, né? E inspire, seja o contrário, seja um caminho inverso, que parta da empresa para, de repente, para essa família, para esses acionistas, né? Como é que você recomendaria? Você falou aí um pouco do comitê de pessoas, né? Eu acho que você observa que as grandes empresas, elas têm muitas iniciativas, quer do ponto de vista ambiental, até recolhimento de lixo, essas coisas, carbono, frota de caminhões, tal. Elas cuidam disso. No social, elas cuidam muito, tem muitas ações na sociedade e tem a sua governança. Para responder a sua pergunta, eu diria o seguinte: a gente tem que colocar isso na pauta da diretoria executiva e, principalmente, na pauta do Conselho de Administração, esse assunto, ligados ao ASG, porque, ao colocar na pauta do Conselho, você vai demandar a diretoria executiva. Então, a diretoria executiva tem que trazer, de uma forma estruturada, ordenada, as ações que a empresa está tomando do ponto de vista ambiental, social e de governança. De governança tem a parte da gestão e a parte do próprio Conselho de Administração. Então, assim, é igual a comitê de pessoas. Eu não tenho um comitê de pessoas. Eu digo, constitua e bota na pauta do Conselho. Aí, toda reunião do Conselho, a gente vai ter que falar do comitê de pessoas. O comitê de pessoas vai ter que trazer os assuntos ligados a pessoas, porque a gente discute muito digital, inovação, investimentos, resultados, etc. E muitas vezes a gente não discute sobre as pessoas. E nada se faz se não for através das pessoas. Então, qual é a forma? Constitua o comitê de pessoas e ele entra na pauta do Conselho de Administração. Ou seja, entrou na governança da empresa. Tem que ser estruturado, tem que ter reuniões periódicas, quinzenais ou mensais, não importa. Ele entrou na pauta do Conselho de Administração. Essa é a recomendação que eu faço. E aí, o que é que acontece? A empresa pode muito bem sair de dentro para fora para a sociedade.
como a Beatriz falou agora, para os stakeholders, influenciar fornecedores, clientes e assim por diante. Tudo que circunda as comunidades, em muitas ocasiões, na educação, educação para as comunidades mais carentes ao seu redor. Quer dizer, o que eu quero dizer é que o assunto, é uma expressão que simbolizo, que eu dou, dizendo, entrou na pauta. E ao entrar na pauta, agora não sai mais. E aí nós temos que mostrar evolução periodicamente na diretoria e, consequentemente, no Conselho de Administração. Eu acho que essa é a forma mais, vamos dizer, prática que eu encontrei, que nós encontramos para tornar esse assunto estruturado, porque senão fica solto. Um faz uma coisa, outro faz outra, não tem uma iniciativa. Estou falando na empresa. Quando você estrutura, você organiza, e aí isso tem segmento, tem follow-up, tem cobrança, tem avanços. A gente vai vendo os avanços que vão acontecendo. Por quê? Porque está estruturado. Joia, obrigada, Marisa, por sua pergunta. Marcelo. Não sei se respondi a Marisa. Marisa, inclusive, é casada. Respondeu, Marcelo. Né? Muito obrigada. Obrigada a vocês dois. Eu queria passar a palavra agora à Helena Brenan. Helena também tem me ajudado nessa temática ESG, né, Helena? Com ideias, temáticas, nomes. Obrigada, Helena, por sua contribuição. Helena, hoje, ela está na 4ª geração da família Cornélio Brenan, é co-presidente do Conselho de Família e também é sócia de Marisa, uma empresa de consultoria voltada aí para a governança, chamada Valor Consultoria. Então, Helena, sua pergunta e para quem que é, e a gente está chegando aqui já para o final para a gente cumprir aí nosso horário. Obrigada, Beta, aí pelas gentis palavras. Minha pergunta, eu acho que é mais para a Bea, pegando um gancho que você colocou aí, Bea, em relação a, você fala, né, a gente vem trabalhando já a governança corporativa, mesmo nas empresas não familiares, e agora com a volta da sustentabilidade através do ESG, eu fico me perguntando como é que a gente faz para trabalhar a governança, que gera alguma coisa muito bem estruturada em várias das empresas que a gente tem no Brasil, mas como é que a gente incrementa ela para o E e para o S? Como é que ela é diferente e como é que ela é igual à governança que já existia? Bom ponto. Até acho que pegando o gancho, o Marcelo estava comentando um pouco isso, né? O quanto a governança deve estar a serviço, né, de fazer com que as boas práticas sejam executadas. Acho que esse é um papel importante, assim, da governança. E então, tendo uma estrutura de governança que sirva para melhorar as ações sociais, né? Escolhendo um caminho, pode ser, né, enfim, através de um instituto e uma fundação, por exemplo, para o socioambiental, ou seja, alguma área, qual é o caminho, né, ou o conselho, o próprio conselho de administração, hoje está na pauta dos conselhos de administração, coordenar esse ESG e enxergar qual é o caminho de governança que vai monitorar esse caminho, né. Eu gosto muito, já comentei, desses, né, esses relatórios e essas formas de assessment, self-assessment, né? Quando a gente olha os gaps, né, da empresa, então, acho que na área mais corporativa, olhar esses assessments, pensar em um relatório integrado, né? Para mim, benchmark é chegar num relatório integrado. Que gaps a empresa tem para chegar num relatório integrado? Né? Ou quando se refere à governança familiar, aí, então, como o desafio de unir a família em torno de um propósito comum, né? De agir socialmente de forma integrada. Então, as estruturas de governança vão facilitar essas atuações para desempenhar, vamos dizer, bem nessas frentes. Eu tinha comentado, né, que sem governança e sem um pouco de disrupção, a gente não vai mudar essa atuação, né? E a gente vivencia hoje
muitas estruturas, institutos e fundações muitas vezes estão ligados a formas mais assistencialistas, né? Formas e o mindset dos executivos muitas vezes, né? Então a governança tem que ajudar a ventilar isso e trazer novas ideias e fazer com que essa roda gire e entregue resultados, né? E eu acho que na área social aí, e ambiental também, a gente tem visto muito a questão de medir impacto, né? Então, todo mundo quer, através da governança, conseguir ter meios para se perceber o impacto que está se fazendo e cada vez mais perante todos os stakeholders, né? Então, acho que o nosso compromisso sempre é com os diversos stakeholders, a gente está checando como está atuando, como está, e principalmente melhorando as suas práticas, né? Eu acho que a governança é um instrumento para uma constante melhoria de práticas. Não sei se eu respondi, Helena. Prazer em vê-la aqui. Obrigada. Prazer é todo meu. Não sei se Moacir ou Marcelo quer comentar, a gente está indo agora para o encerramento, deixa aí à vontade vocês dois. Moacir? Muito bem pontuado já. Joia. Marcelo, quer fazer alguma colocação? Não, eu quero só dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição do LIDE Mulher, do LIDE Pernambuco. Estou me mudando para cá para exatamente canta sua aldeia, como diz Luiz Helena. Então, eu quero voltar para a minha aldeia chamada Pernambuco para compartilhar com os meus conterrâneos esses aspectos. As empresas, elas começam e, por falta de governança, por falta de um mínimo de estrutura, elas se perdem. Grandes ideias, grandes empresas, grandes startups, elas... e aí o grupo que está aqui, que eu percebo, são voltadas para a governança. Então, é fundamental que a gente dissemine, né, essa cultura de governança para médias e pequenas empresas também, para que elas perdurem. A gente sabe que não chega a 10% o número de empresas que resistem há alguns poucos anos, né? A gente sabe que menos de 10% chegam, mesmo grandes empresas, chegam na terceira geração. Então, quando a gente vê Grupo Brenan, Grupo Moura, Grupo Raimundo da Fonte, etc., já chegando na terceira geração, na quarta geração mais, então a gente percebe, tivemos um evento com o Grupo Tavares de Mello, com o Romildo, a gente percebe que foi através da governança que contribuiu fortemente para a continuidade desse grupo, né? Então, quando me perguntaram, será que o Maurício perguntou, será que isso vai ficar? Tem que ficar, é inexorável, porque de um lado é o planeta, do outro lado são as comunidades onde a gente atua, e do outro lado é a governança das nossas próprias empresas, para que elas tenham continuidade, né? Tenham uma vida mais longa, como a gente vê em vários grupos aqui que estão aqui presentes. Então, assim, eu queria te agradecer mais uma vez, Roberta, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Foi um prazer muito grande conhecer pessoalmente e participar com a Beatriz. Moacir, estou com ele todo mês lá na Moura. E também o Maurício, foi um prazer muito grande, Maurício, de participar desse painel com vocês. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigada, Marcelo. Antes das considerações finais do Moacir, da Beatriz e do Maurício, a gente tem aqui Juliana Maranhão, que pergunta se algum de vocês já fez um investimento que não deu certo dentro de empresas, né, dessa análise aí de ESG, né, devido a uma má análise de ESG. Eu não sei, Beatriz, talvez você queira colocar, e você como você investe também enquanto família, o Marcelo. Eu sempre fui executivo, né, e depois terminei a carreira de executivo e fui para conselho de administração. Então, os investimentos que eu tenho são nessas empresas mesmo. Bea, você quer comentar? Bom, eu acho que não tem muito dar certo ou não dar certo, né? Como é que foi a questão se
Vocês já fizeram maus investimentos devido a uma má análise de ESG? Quer dizer, você eu acho que não, assim, cada vez mais os investidores, né, vão estar usando esse critério de investimento e vão estar avaliando as práticas das empresas. Então, eu gosto muito de falar que são duas frentes, duas perspectivas, né? Porque todo mundo fala de ESG, sobre a perspectiva do investidor é a que a gente enxerga mais comum, né? Mas tem o ESG pela perspectiva da empresa, né? Então, a empresa tem que buscar ter as melhores práticas e o investidor vai usar o ESG como critério. Acho que isso tá muito transparente. Então, a má análise seria talvez não passar no critério de algum investidor. Eu acho que cada vez mais vão ter empresas que podem não passar no critério, né? Ou pode delas próprias, né, Beatriz? Elas próprias, elas têm que ter continuidade, então não tem alternativa. E eu acho que é um caminho, principalmente um caminho evolutivo. Isso já o GRI, lá em 2006, já propunha isso. As grandes empresas, algumas poucas se animaram a fazer relatórios integrados e ali ter que colocar os desafios que vai vencer nos próximos anos, né? Então, acho que esse é o caminho. Então, não tem certo e errado, o importante é estar evoluindo. Perfeito. Obrigada, Bea. E aí já vou para as suas considerações finais e passo depois para o Moacir e Maurício para a gente ir para o encerramento. Bea? Começa por mim? Bom. Sim. Vamos lá. Então, um enorme prazer estar com vocês aqui, que é agradável estar entre mulheres, né? Acho que a gente precisa realmente conquistar o nosso espaço nessa sociedade, motivar a diversidade. Aí eu já procurei motivar um pouco vocês estarem em conselhos do terceiro setor, quem não estiver animada a estar em conselhos de empresas, é um enorme aprendizado, a gente pode contribuir. Queria agradecer muito o convite da Roberta e a Marisa por ter facilitado esse convite. Um enorme prazer, Maurício, em reencontrá-lo aí. A Price sempre apoiando esses eventos, essas conversas, né, entre empresas familiares e, enfim, esse tema todo socioambiental, governança. E foi um enorme prazer, Marcelo, muito bom conhecê-lo. Moacir, parabéns pelo trabalho feito. Eu tenho acompanhado um pouco a Moura através da newsletter, eu tenho olhado a atuação social de vocês. Muito gostoso estar com todos vocês aqui. Obrigada e parabéns ao LIDE Mulher pelo evento. Obrigada, Bea. Moacir. Agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui batendo esse papo conosco. É um prazer reencontrar a Beatriz. Eu já estive com ela numa palestra no IBGC, eu acho que de uns 5 anos atrás, e fiquei assim muito impressionado com a trajetória. Naquele momento ela falava do estágio em que se encontrava a governança dela, onde ela estava já na 4ª geração, eu acho, com o propósito de trazer de volta, né? Ela tinha tido uma etapa onde era manter a família fora, e ela estava numa etapa que era de trazer a família de volta para a empresa. Eu achei isso muito interessante para aquele momento que ela estava vivendo. Não sei se você lembra, Beatriz. É verdade, agora estou lembrando. O Marcelo, né, que está conosco sempre, e o Maurício, aí, que conduziu muito bem o nosso bate-papo. Agradecer a você, Roberta, e fica à disposição para bater um papo na hora que vocês preferirem. Pode ser particular, pode ser aqui no LIDE. Vamos conversando, vamos trocando ideias, sempre é enriquecedor. Agradecer a Marisa, né, que tem aí nos promovido encontros maravilhosos, a Carol, da Ernest, que foi parceira de longas datas, a Fabrícia Faé, tem muita gente boa aqui, né, juntos. Então, desse grupo só pode sair coisa boa. Então, vamos torcer aí para o sucesso do grupo. Aí eu não tenho dúvida, a gente tem uma meta de montar um ecossistema feminino de empresárias cidadãs, com responsabilidade social, ambiental, né, demonstrando, né, porque todas elas já fazem. A gente precisa agora ir para o caminho da demonstração. Então, a gente
vai, sem dúvida alguma, trilhar esse caminho. Aí, a consideração final do Maurício, que é o nosso último evento dele como debatedor. Então, Maurício, muito já agradecendo a você, obrigada por essa jornada aí de 4 encontros, e as considerações finais são suas. Então, Roberta, agradeço a oportunidade, acho que de fato foram 4 eventos riquíssimos, e para mim é um crescimento pessoal e profissional muito grande, poder contribuir de alguma forma. Espero poder ter ajudado e não cansado muito vocês, e especificamente em relação ao evento de hoje, agradecer o Marcelo aí pelas ideias, executivo aí de extrema competência, experiência, a Beatriz, que eu já conhecia lá do Rio Grande do Sul, é sempre bom voltar a ter contato, pessoa super ativa na área de governança, por meio do IBGC, das outras atividades, e Moacir, pelo trabalho que tem feito, parabéns pela carreira, enfim, foi realmente um prazer e um privilégio debater com vocês. Muito obrigado. Obrigada, e eu queria aqui só para encerrar, estava conversando com a Marisa em outra oportunidade, e também a gente conversou com o Marcelo Batti, nesse evento que a gente fez sobre ambiental, que falta uma letrinha nessa ESG ou ASG, viu, Marcelo, Bea e Moacir, que é o financeiro, né? Então, para a gente ter responsabilidade social ambiental, a gente precisa ter responsabilidade financeira, porque senão a conta não fecha, o negócio desanda. Então, óbvio que a gente pressupõe que a sustentabilidade também inclui a sustentabilidade financeira, mas vale aqui a gente registrar essa letrinha que não sei se vão adicionar ou não, mas que tem que estar dentro desse pacote. E nesse sentido, a gente está até fazendo um evento que sai um pouco, está na jornada, mas sai desse primeiro ciclo de debate, que a gente vai fazer com representantes do mercado financeiro. Então, para a gente trazer e mostrar como é que o mercado avalia enquanto credor, enquanto investidor. Então, vamos trazer um responsável por impacto social, alguém de banco, alguém de uma asset, para mostrar como é que o mercado financeiro está avaliando, recebendo, para a gente fechar esse ciclo do ESG. Então, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes aqui e por se disponibilizar em trocar um pouco a experiência de vocês conosco. Marcelo, seja bem-vindo à sua terra. Bea, aqui a água é quentinha, viu? Então, aqui janeiro está ótimo para receber gaúchos aqui, paulistanos, Moacir já é da terra. Sejam todos bem-vindos aqui a Pernambuco, Recife, e eu, de fato, espero podê-los conhecer pessoalmente numa outra oportunidade. Sei que a jornada é longa para chegar aqui, mas a gente inclui um final de semana na praia com a família para facilitar. Mas seria um prazer enorme tê-los aqui presencialmente numa outra oportunidade em 2021. Boa noite, obrigada a cada um de vocês, obrigada à audiência. Boa noite. Até agora. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tchau. Tchau.